Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da Palavra de Deus. A você que está inscrito neste canal, meu muito obrigado. A você que tem visualizado esses vídeos, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, aperte o sininho e que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando e livrando você de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E seja bem-vindo a mais um vídeo, a este canal, onde estamos gravando a lição de número 5 da CPAD, Escola Bíblica Dominical para Adultos, a mordomia da igreja local, e agora o tópico 3, a mordomia dos crentes na igreja local. E o tópico 1, em primeiro lugar, é preciso congregar. A preservação fiel desta comunhão, que pode desenvolver-se somente na adoração coletiva, é um dos meios de estimular um ao outro. E aonde nós vemos isso? No corpo de Cristo, na igreja local, numa congregação, onde nós uns intercedemos pelos outros, adoramos, louvamos, cantamos e nos alimentamos da palavra de Deus. Estamos ali em comunhão, no partir do pão e perseverando na doutrina. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus está falando sobre a igreja. Quando ele instituiu os seus discípulos e enviou a eles pregarem, todos aqueles que vocês pregarem a sua palavra e forem batizados em nome do Senhor Jesus, será salvo. E todos aqueles que forem ligados aqui, será ligado no céu. E todos aqueles que vocês desligarem aqui na terra, serão desligados no céu. Jesus falou da igreja, instituição igreja. Nós temos que termos a responsabilidade de estarmos congregados para adorarmos em comunhão, perseverar na doutrina e no partir do pão. Comunhão no corpo de Cristo, onde é? Na igreja. Portanto, devemos prestar atenção à graça regularmente, se por nenhuma outra razão, ao menos por consideração pelos outros. Mas esta fidelidade é também uma das boas novas, as obras de Deus, as quais devemos encorajá-los, e certamente não há um meio melhor de fazê-lo do que pelo exemplo. Como fazer? É dando exemplo, é testemunhando, estando na igreja, indo para a igreja nos dias de culto, com a Bíblia, mostrando que somos crentes, que temos um Deus vivo, que zela pela sua igreja, onde estamos em comunhão com outras pessoas, adorando, exaltando a Ele. Alguns cristãos hebreus não achavam necessário participar dos cultos da igreja, quando Hebreus 10:25 falou sobre isso. Alguns congregados achavam necessário não precisar congregados. Isso pode ter sido motivado por uma piedade falsa, que supunha que a adoração solitária era melhor, ou uma presunção religiosa que achava que a necessidade para a adoração coletiva era coisa do passado, ou um declínio do fervor espiritual, que resultou em uma indiferença crescente. Precisamos reunir, a nossa alma precisa estar em comunhão, faz-se necessário reunirmos, estarmos em comunhão. Alguns daqueles homens acharam que não precisava mais congregar, já era coisa do passado. Não, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atual hoje e amanhã. Foi ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra, os mandamentos, continua valendo. Entretanto, um dos maiores perigos deste movimento é esta falsa ideia. Já que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Precisamos sim da comunhão, do partir do pão, perseverando na doutrina, da liturgia do culto, como adorar a Deus,
com reverência, com decência e ordem. Intercedemos um pelos outros e alguém interceder por nós também. Adoração coletiva, união, adoração coletiva. Isso agrada a Deus. Ponto 2 do tópico 3. Líderes cristãos como mordomos. Jesus, tendo lavado os pés dos discípulos e vestido a sua túnica, Jesus, estando à mesa outra vez, perguntou aos discípulos: entendeis o que vos tenho feito? Quando veste a sua túnica, Jesus assume a sua vida novamente no poder do Espírito e assim esclarece todas as coisas. Então Jesus, ele ensinou para nós como ser humildes, como o líder, como um pastor, como um apóstolo, como um bispo, como um líder de uma igreja deve portar. Não é porque ele é um líder, ele é melhor que os outros. Ele tem que ser, acima de tudo, humilde. Na igreja, no corpo de Cristo, todos nós somos iguais, para a glória de Deus. Agora, alguns exercem a liderança, nós temos que ser submissos. Mas a liderança, ela tem que entender que ela também precisa ser humilde. Sem esperar por uma resposta, Jesus explicou que isto tinha sido um exemplo ou modelo que estimula ou deve estimular alguém a imitá-lo. Ele estava fazendo na prática para que os apóstolos vissem isso e imitasse a ele. Como deveria proceder um mestre lavando meus pés? Pedro retornou: não, o senhor não vai lavar os meus pés. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele mudou de ideia rapidinho e falou para Jesus: então lava meu corpo inteiro. Humildade, nós temos que sermos humildes, querido, para fazer a vontade de Deus. Da mesma forma que ele, seu mestre, literalmente ensinador e senhor, lhes tinha feito, assim deveriam fazer uns aos outros. O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos expressa a própria essência da autoridade cristã. Só tem autoridade quem é submisso à palavra de Deus. Só tem autoridade quem é submisso à autoridade de Jesus Cristo. Só tem autoridade quem é humilde e reconhece que ele é também merecedor e também depende da graça e da misericórdia dos outros para dividir a graça e a comunhão, aí toda a sua autoridade com os menos favorecidos. Não parece haver qualquer evidência de que Jesus quisesse que a lavagem dos pés fosse instituída como sacramento, mas fica claro que ele estava ensinando pelo exemplo básico e axiomático, embora paradoxal, que única maneira que para ser o maior ou ser o bem-aventurado é tomar a estrada do serviço amoroso e do sacrifício baseado no conhecimento da vontade de Deus para nós. A humildade e a obra de Deus e a autoridade, ela vem para nós quando nós passamos a fazer um serviço amoroso e baseado no conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a igreja? Qual é a vontade de Deus para nós? Então nós temos que entender, ter esse conhecimento e esse entendimento da vontade da palavra de Deus. Ponto 3 do tópico 3, a mordomia dos membros e congregados. Nós devemos trabalhar, o que indica que Jesus incluía os discípulos. E talvez até o homem cego no imperativo divino a fazer as obras de Deus. Existem aqui contrastes
que representam de forma ilustrativa a luta cósmica entre o bem e o mal, trabalhar ou não trabalhar, dia, noite, trevas, luz, cegueira, visão, cegueira espiritual, visão espiritual. A obra de Deus e a obra do homem são para a luz e todos os seus corolários. Os apóstolos, pelo poder do Espírito e como testemunhas do que eles tinham visto, se tornaram filhos da luz pela a iluminação do mundo. Foi quando Jesus curou aquele cego, deu vista àquele cego e atou o lodo nele. E quando perguntou se ele estava vendo um vulto preto, via os homens como árvore. Depois Jesus mandou, lavou de novo, passou um cuspe, a saliva e fez, e ele foi lavar nos tanques e começou a enxergar. Então os discípulos, eles apreciaram isso. Muitas das vezes nós éramos cegos e Jesus abre os nossos olhos para sermos mordomos, membros e congregados da sua igreja, de fazer a sua vontade. É preciso trabalhar enquanto é dia, ou seja, estamos vivos esperando a volta de Jesus. A oportunidade é agora, é dia da proclamação da palavra através do nosso testemunho. Orando, louvando, evangelizando, visitando os enfermos e os afastados, realizando todas as atividades na igreja, conforme a chamada de Deus. Então é conforme a chamada de Deus. Queridos, que Deus continue te abençoando e que nós, como igreja aqui na face da terra, passamos a exercer a mordomia correta. Como igreja, passamos a obedecer constantemente ao nosso Senhor, ao Todo-Poderoso, e que almas venham render aos pés de Jesus até aquele grande dia do arrebatamento da igreja. E eu espero vê-lo naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.